Antes de eu abrir a palavra, deixa eu lembrar uma história que aconteceu com o pastor Ivan Saraiva, não tem muito tempo. Ele foi fazer um evangelismo em Natal, melhor dizendo, no Rio Grande do Norte, numa cidade próxima a Natal, que é a capital. E ele estava no hotel, daqui a 3 horas ele ia sair em viagem para a próxima caravana. A caravana prega numa cidade, canta, prega, e no outro dia vai para uma outra cidade, um trabalho extremamente cansativo. Pastor Ivan Arautos do Rei, ou um outro cantor, e ele sai nas cidades meio que fazendo um arrastão do céu. E aí ele disse que estava no hotel um dia de manhã, fazendo a sua devoção, quando alguém chamou da recepção, tinha uma pessoa lá embaixo querendo falar com ele, ele estava simplesmente acabado de cansado. E ele meio que resistiu a descer para atender aquela outra pessoa que dizia para ele: pastor, o senhor recebeu uma carta ontem à noite, contava de uma situação. E ele disse: irmão, eu realmente não vou poder descer. E eu tenho que sair em algumas horas, estou fazendo meu culto. Eu realmente não tenho condições, me perdoe. E aí o homem disse: não tem problema, eu vou esperar o senhor aqui embaixo. E aí o pastor voltou a fazer a sua devoção. E obviamente que a palavra fala com quem? Com ele, né? E ele estava ali fazendo a sua devoção, mas a devoção o chamou para ir ouvir aquele homem. E então ele terminou o seu culto, foi atendê-lo. E aquele homem pedia que ele fosse até a casa de uma senhora que havia sido batizada na igreja adventista há alguns dias. E só que no dia do seu batismo ela havia ficado possuída por várias horas e foi uma luta terrível até que ela fosse liberta daquele espírito mau, devido a ela ter vivido muito tempo envolvida com o espiritismo. E então Satanás não se conteve em deixá-la ir quando ela escolheu Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto da vida dela. E então ele foi até a casa dela, apesar de ter apenas aquelas poucas horas para chegar até a residência e, enfim, depois voltar e seguir viagem. E aí, quando ele chega lá, havia umas pessoas sentadas assim à porta da casa daquela senhora, e ele pergunta quem era a Helena, Silvia Helena, o nome dela, e a Silvia estava ali, com outras pessoas que acabaram se levantando, indo embora. O pastor Ivan ficou com ela e uma outra amiga que acompanhava toda a sua história, sua caminhada. E ele começou a conversar com ela, entrou em casa para saber o que poderia ser que tinha ali dentro de casa, que pudesse estar ainda permitindo que Satanás encontrasse lugar para possuir a mente daquela mulher, sendo que ela já estava batizada, já conhecia a palavra e amava Jesus. Amava Jesus. Ela queria Jesus, ela estava, desejando a glória de Deus. Mas Satanás nunca deixa um filho de Deus que resolve agarrar-se à mão do Salvador assim. Ele não deixa barato. Então, quando a gente lida com o sagrado, a gente precisa saber que nós precisamos saber que nós estamos no meio do grande conflito. Você é objeto do grande conflito. Eu sou objeto do grande conflito. A eternidade há de me revelar quantas vezes Satanás se interpôs no meu caminho e as hostes do meu Deus me livraram do mal. Somente você, na eternidade, poderá ouvir do céu, no céu, ser revelado a você. Quantas vezes a mão do Senhor te cobriu para que uma seta do diabo não inflamasse roubasse a tua vida, não destruísse a tua casa? Somente o céu. Mas ela amava Jesus. Mas ela está no centro do grande conflito. Satanás deseja a alma dela e não quer libertá-la. O pastor Ivan Saraiva, ele diz que é conhecido entre os amigos, que quando ele joga futebol, quando ele corre, ele, enfim, faz caminhada, atividade física, o que quer que seja, ele não é de suar muito. Mas naquele dia, a camiseta que ele usa por baixo da camisa ficou completamente molhada, porque aquela mulher ficou possuída enquanto ele estava lá dentro. E no momento em que ele estava lá dentro, ela fica possuída, aquela situação gerou nele uma responsabilidade ainda maior de agora entrar em luta com o reino de Deus, para que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor agisse ali naquele lugar, dentro da casa da Helena. E ele disse que de repente apareceu aqui um rapaz atrás dele e ele se assustou. E disse: quem é você? E ele disse: eu sou o filho dela. E ele disse que
como que uma luz, um raio de luz veio direto à sua mente, porque ele não teve tempo de pensar e elaborar o que ele faria agora. Quando ele ouve aquele rapaz dizer que ele era o filho dela, ele pensa e faz o que o seu coração entendeu naquele momento. Silvia Helena, seu filho está aqui. Você o ama? Você ama seu filho, Silvia Helena? Seu filho está aqui. Volte. E ele começou a exaltar o amor daquela mãe pelo seu filho, sabendo que ela estava inconsciente para tomar uma atitude por estar tomada, sua mente estar tomada. O pastor Ivan, ele foi levado pelo Espírito Santo a trabalhar pelo viés do amor. E ele começa a chamar a Silvia Helena de volta. Vem, Silvia, o seu filho está aqui. Você o ama, ele é seu filho, ele é nascido de você. E o seu filho ama você. E ele começou a exaltar a força do amor. Ele começa a chamar o amor na vida no coração daquela mulher. E diz, Silvia, vem. Ele me falando isso para muitos de nós lá na Novo Tempo. E entendi, eu ouvi assim como que Jesus dizendo para Lázaro, vem para fora. Vem, Lázaro, vem para fora. E ele dizia para ela, vem. Vem, Silvia, volta pelo amor do seu filho. E ele falava mais a respeito do amor do filho. E Silvia Helena voltou. E o diabo bateu em retirada. E naquele dia nós nos ajoelhamos todos assim. No dia que nós estávamos para ensaiar o Anjos em Ação, um sábado à noite, nós todos oramos, clamamos para a libertação, pela libertação definitiva da Silvia Helena. Mas o fato é que naquele momento, naquele dia ali, quando o Ivan estava com aquela mulher dentro da sua casa, o que expulsou as trevas dela mesma, da sua mente, não foi uma gritaria, não foi uma balbúrdia em torno da possessão, não foi uma exaltação das trevas, não foi nada disso. O que fez aquela mulher voltar foi o fenômeno do amor. Fenômeno do amor. Então, com isso, mais uma vez, o Senhor vem ensinando a sua igreja, seu povo, que ou nós trabalhamos com a ferramenta do amor, mas amor genuíno, sabe? Amor que a gente não tem. Amor que a gente não sabe. Amor que a gente não possui em si mesmo. Mas que vem direto do trono de Deus, da fonte de Deus. Ou a gente trabalha com amor de verdade, ou Satanás vai encontrar lugar ainda na minha vida e na casa da gente. É amor. É amor genuíno, amor transformador. Amor que vai além da doutrina. Amor que vai além da letra. Amor que vai além de qualquer coisa. Amor desfaz, quebra a cadeia que existe entre as trevas e um filho de Deus. E ele bate em retirada. Toda essa semana nós estivemos caminhando, falando a respeito de consagração, renovo, transformação. Mas você só vai fazer isso se você entender e se você buscar ainda mais perto, desenvolver grande amor por Jesus Cristo. Porque o que move a vida cristã é amar ou não amar a Jesus Cristo. É amar ou não amar a Deus. É estar ou não estar em Deus por puro amor, por pleno amor, por grande misericórdia de Deus em nos alcançar e nós sermos constrangidos pelo amor de Deus. E a gente precisa parar de brincar de amor. O apóstolo Paulo já disse, não amemos de palavras, mas de fato e de... Não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Vocês já pararam para pensar na diferença entre fato e verdade? O que significa fato e verdade? O que é um fato e o que é uma verdade? Tem umas definições muito que a gente precisa chegar, sabe, a entender. Quando Paulo está dizendo de fato e de verdade, que são isso, essas coisas que vocês disseram. Uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Né? A coisa é me dedicar ao outro. O que é o fato e o que é uma verdade? Vamos pegar um acontecimento. Vamos tomar como um acontecimento o que aconteceu com Noé. Noé um dia se embriagou, lembra? Um dos filhos de Noé viu que ele estava nu, certo?
O que foi que o outro filho fez? Cobriu. O que viu a nudez do pai, ele viu um fato. Noé estava embriagado e nu? Sim. Aí você olha e diz assim, gente, mas eu só falei isso? Eu só fiz isso? Eu só olhei? Porque ele estava embriagado e nu. É um fato. Mas qual é a verdade? A verdade é como quando eu cubro aquele fato com misericórdia. Isso é a verdade que Paulo está dizendo. De fato, é o que aconteceu, mas de verdade. Quando, como filho de Noé, eu vou lá e cubro aquele fato com misericórdia. A verdade de Deus, quando a gente está falando aqui de amor, que não é um amor que eu sei dizer para você dele, de mim mesma, o amor que o Espírito Santo tem nos chamado dia após dia para vivermos, e sem ele não adianta dizermos que somos cristãos. Afinal de contas, a palavra diz, Jesus Cristo disse que se o mundo nos víssemos como pessoas que se amam, se os seus discípulos se amassem, o mundo creria. O que você faz com os fatos da vida? Você cobre com misericórdia? Ou você olha para o fato nu e cru e simplesmente contempla e diz, mas olha isso. Ou o Espírito Santo durante essa semana tem te ensinado a cobrir os fatos com manto de misericórdia? Você tem coragem de cobrir a sua esposa com manto de misericórdia? Mesmo quando de fato ela tem sido uma pedrinha no seu sapato? Você tem coragem de cobrir o seu marido, a sua esposa, seus filhos, sua casa com um manto de misericórdia, mesmo sabendo que de fato... Será que o Espírito Santo durante essa semana tem trabalhado de que maneira no coração da gente? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Verso 18. Marcos 5, 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Esse homem fora liberto por Jesus Cristo de uma legião de demônios. Verso 19. Jesus não permitiu, mas disse àquele homem, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Durante essa semana eu não falei com vocês em nenhum momento a respeito de evangelismo. De vocês pregarem de Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo por onde vocês estiverem, no trabalho, em que quer lugar que esteja. Essa semana eu não falei de evangelismo com vocês fora de casa. Eu falei de ser em casa. Porque é o terreno mais fértil para anunciar Jesus Cristo, mas também o terreno mais difícil de anunciar Jesus Cristo é dentro de casa. Esse homem aqui, depois de ter sido liberto por Jesus Cristo, ele quer andar com Jesus Cristo. Ele quer seguir a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo diz, não volte. Não, volte. Vá para sua casa e anuncie em sua família. Aquele homem se foi e começou a anunciar em sua família e ao redor dos com quem agora eu convivia, que conhecia da sua história. E me chama muito a atenção que todos ficavam admirados. Será que alguém nesses dias até agora, ou a partir desses dias de agora, será que você vai despertar a admiração de alguém por alguma transformação, alguma novidade em tua alma? Será que você tem um semblante de paz, e uma postura de paz, e uma atitude real, que faça com que alguém fique admirado do reino de Deus por ter você diante dele?
Será que alguém se admira do reino olhando para você? Será que alguém se empolga com o reino de Deus, conhecendo você? Será que alguém se interessa pelo reino de Deus, tendo você por companhia? Olha isso, um homem que foi liberto de uma legião, um homem que foi liberto de uma legião de demônios. Agora ele fica tão apaixonado por Jesus, ele deseja tanto Jesus, ele não quer deixar a presença do seu Salvador. E Jesus diz: volte, vai para casa. Me seguir e me anunciar por onde eu passar, outros já o fazem, mas dentro da tua casa. Vai para os teus, fala com os teus, diz aos teus das maravilhas que eu fiz. E aquele homem dizia tudo quanto Jesus tinha feito por ele. O que Jesus tem feito por você? O que Jesus faz por você? Vocês já pararam para pensar que nós, como adventistas do sétimo dia, nós pregamos do sábado, por exemplo? Nós falamos do sábado para alguém. Já pararam e prestaram atenção que quando a gente fala do sábado para alguém que não conhece sobre o sábado, nós falamos sobre a doutrina e nunca sobre o porquê o sábado me faz bem? Vocês já pararam para pensar que quando a gente prega sobre o sétimo dia, a gente chama a lei em primeiro plano, mas a gente nunca sabe dizer o bem que o sábado faz em nossa existência? Que bem que o sábado faz para você? Que bem que o sábado faz na tua alma? Que bem que o sábado faz para a tua família? Que bem que o sábado faz para o teu corpo? Que bem o sábado faz para a tua mente? Que mudanças existem em você? Por que alguém guardaria o sábado depois que te conheceu? Só porque a letra manda? E se alguém disser a ele, aquele homem ou aquela mulher, que o sábado mudou, e se ele não tiver discernimento, entendimento para estudar e compreender que não mudou, e ele tenha somente o argumento da tua vida, ele desejaria guardar o sábado porque você é feliz como guardador do sábado? Que diferença ele veria na tua casa? Que diferença ele veria no teu semblante? Que diferença ele veria na tua vida pela tua fidelidade em servir a Deus, incluindo guardar o sétimo dia como o dia que o Senhor separou e abençoou para o seu povo? A gente fala de Jesus Cristo. Nós dizemos que somos cristãos, que nós frequentamos uma igreja, que nós conhecemos a Bíblia, que nós até sabemos fazer leitura profética, que eu sei até o significado da lua de sangue, que eu sei até o significado da vinda do bispo religioso católico, eu sei dizer todas as coisas. Mas quando as pessoas se aproximam de você, o que elas dizem sobre Jesus? Porque o fato é que esse homem contava às pessoas o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados porque Jesus tinha feito alguma coisa por aquele homem. O que foi que Jesus fez por você? O que foi que Jesus fez por você? A gente não sabe contar do que Jesus fez. Mas quando a gente sabe, o mundo pega fogo ao nosso redor. Admirados pelo que Jesus faz. Admirados. Vou falar em admirados. Tem o Jean? Ou é o Alexandre? Você pode vir aqui, Jean, para a gente contar um pouquinho daquele episódio de ontem, como nós combinamos? Por favor. Para ele contar de um episódio. Pena que o Alexandre não veio, mas o Jean pode contar para a gente do que Jesus fez por eles ontem. Tudo bom? Tudo. Graças a Deus. Conta para a gente como foi o dia de ontem. Bom, eu estava indo para o trabalho, era às 10 horas da manhã, e eu estava na saída 87 da 95, aí estava chovendo muito, e numa curva a van deslizou, o pneu traseiro deslizou e jogou, ela dançou no meio da 95, e eu perdi o controle e a van capotou. Mas,
Deus estava ali, estava no comando e antes de sair de casa eu orei a Deus também. Então eu tenho certeza que Deus estava ali, estava me protegendo e o meu amigo de trabalho. O que vocês estavam conversando no momento do acidente? Então, antes do acidente, nós estávamos conversando, porque eu conversei com ele que eu fui visitar uma amiga da Simone no hospital e estava conversando com ele, que ele também ouviu falar dela e eu falei com ele assim, Alexandre, nós nunca sabe daqui 1 minuto ou daqui 5 minutos o que pode acontecer com nós. Falei com ele assim, nós temos que estar preparado e antes de sair de casa, nós temos que sempre pedir a direção de Deus, entregar nas mãos de Deus. Falei com ele e ele é verdade. A vida da gente, a gente pode morrer aqui e Jesus pode voltar para nós agora nesse momento. Isso foi um pouco antes do acidente, nós conversando dentro da van. E poucos minutos depois acontece o acidente. Então, e eu tenho certeza que Deus estava no comando, que Amém. Ele nos protegeu e nos guardou. Amém. Eu estou bem, ele também só deu 2 cortes no braço só. E a van, acho que com certeza é perco total. Mas coisas materiais não importam. O que importa é a vida. Amém. Né? E nós estamos aqui. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado. E também ele estava no Facebook, né? E no telefone. E ele falou para mim que estava olhando um verso para postar no Facebook. Deixa eu ler esse verso para vocês. Perfeito. E depois do acidente, ele falou isso para mim. Eu não sabia disso. E na hora que ele leu o verso, eu tremi que o verso foi forte. E eu tenho certeza que Deus estava ali. Amém. Que eu vou mostrar, eu vou ler ele aqui. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará Sofonias 3:17. Amém. Louvado seja o Senhor. O que é estar ligado com o sagrado? O que é estar lidando com o sagrado e vivendo o sagrado, experimentando essa avalanche da graça do Senhor na nossa vida, a tal ponto que a nossa vida seja inteiramente tocada pela graça de Jesus e possamos assim com muita certeza saber que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. E que se a vida daqueles 2 homens tivessem sido guardadas para Deus e a eternidade, eles teriam morrido em Cristo Jesus? Tendo falado a respeito de confissão dos pecados, de ter uma vida entregue ao Senhor, de ter uma vida de plena comunhão com o Senhor, de ter uma palavra de adoração ao Senhor, e ao perder o controle do volante, ao sofrer um acidente, ao bater, a palavra final é: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não tem como eu saber o meu minuto daqui a pouco. Não tem como essa esposa, esse filho saber se o pai vai chegar mais tarde. Não tem como esse pai saber se mais... Não tem como sabermos de nada. Não dá para nós arriscarmos a nossa vida longe dessa ligação com o Senhor. Ao ponto de nós, num momento como estes, ou no momento comum da vida, testemunharmos de Jesus com tanta força que todos que nos ouçam fiquem admirados de Jesus. Eu não estou admirada deles. Eu estou admirada de Jesus. Eu não estou admirada de que eles estivessem falando de Jesus.
Eu estou falando que eu fico admirada é do Jesus da compaixão na vida deles. Eu não estou admirada, porque é de se admirar é que um filho de Deus seja rebelde ao ponto de rejeitar a Deus. O de se admirar é que um dia esse homem tenha entregue o coração às trevas ao ponto de uma legião tomar conta dele. Isso é de se admirar. Que aquele que tenha sido feito a imagem e semelhança de Deus, um dia torne-se a imagem e semelhança do diabo. Mas vem Jesus Cristo em sua graça maravilhosa, em seu poder extraordinário e diz, sai dele, esse filho é meu. Em nome de Jesus Cristo, se tem alguém aqui neste lugar, nessa igreja, ou ali, ouvindo depois essa mensagem, onde quer que essa palavra chegue, em nome de Jesus Cristo, se há algum laço com as trevas, que a palavra de Jesus Cristo poderosa diga, agora, como disse para este homem, sai dele, você é meu. Sai dessa vida. Esse filho é meu, esse coração é meu, eu fiz com as minhas próprias mãos, você me pertence. É de se admirar, é que um dia nós tenhamos ido e pisado no terreno encantado de Satanás. Isso é de se admirar. É de se admirar que eu ame as trevas. É de se admirar que eu ame aquilo que é contrário à vontade de Deus. É de se admirar que eu quebre os mandamentos de Deus. Isso é admirável, que alguém consiga rejeitar a graça de Deus. Então não me admiro quando nós somos devotos. Eu continuo me admirando da graça de Jesus Cristo. Eu continuo me admirando do poder de Jesus Cristo, que nos amou sem que merecêssemos coisa nenhuma além da morte. Mas quer vivamos ou morramos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus, porque nesta igreja não se fez velório. Bendito seja Deus, porque nesta igreja não se fez velório, mas se diz aleluia pelo poder do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vem comigo aqui no mesmo capítulo 5. Olha esse episódio. A partir do verso 25. Estava ali uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Comentei sobre ela essa semana, em algum momento. Acho admirável essa mulher. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, fazia o quê? Piorava. O que diz aí na tua Bíblia? Vocês já encontraram? Verso 26 de Marcos 5. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é praga, isso é constatação. Se de tudo que você ouviu aqui nesta semana, nada fez diferença em tua vida para te aproximar mais do reino e da glória de Jesus Cristo, em vez de melhorar, piora. Quando nós lidamos de perto com o sagrado e deixamos o sagrado passar como se fosse vento, sem fazer diferença alguma, sem me agarrar ao Senhor, sem tornar isso real, em vez de melhorar, a vida piora. Jesus disse que quando de uma casa são expulsos demônios, se depois ele volta e encontra a casa vazia, ele chama outros e o estado de agora é pior do que fora antes. Em nome de Jesus Cristo, dê lugar para Jesus em sua vida, definitivamente, completamente. Por favor. Para que em vez de melhorar, não piore. Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, verso 27, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. E ela pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, eu vou ficar curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder e virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em mim? Em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo.
Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Como você já sabe, essa história é linda, rica de detalhes, mas dos detalhes que eu mais amo nessa palavra é justamente esse último agora lido. Quando ele diz, Jesus Cristo diz: filha, a tua fé te curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Amados do coração de Deus, da igreja de Bridgeport, o que a fé de vocês faz por vocês? É muito fácil nós querermos que alguma coisa aconteça, e aí é muito fácil que nós digamos assim: mas eu oro e nada acontece. E tem muitos de nós que pensam que orar é como se fosse fazer do Senhor alguma coisa que eu possa movê-lo de um lado para o outro pela força da minha oração. Tem gente que faz jejuns querendo obrigar a Deus a fazer a sua vontade. Tem gente que faz jejuns longos, como se fosse obrigando a Deus a ter piedade do seu quebrantamento, ter dó de que ele está com fome, como aquele preso que faz greve de fome para as autoridades ter piedade dele e atender o seu pedido. A gente lida com Deus como lida com homens. Deus é Deus, além de todas as coisas, para ser assim simplório, como nós muitas vezes o entendemos. Nem passa pela cabeça de muitos de nós quando fazemos jejum, que não, nem de longe, é essa a ideia, de obrigar a Deus a fazer a minha vontade. Antes tem a ver com fé e com discernimento. Ou vocês acham que Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto para fazer a dieta e voltar mais magrinho para o sacrifício e não pesar na cruz, foi? Por que será que Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto sem comer? Por que será que Jesus Cristo se quebrantou durante 40 dias até enfrentando o diabo que o oprimia, aproveitando quando ele estava fraco, irreconhecível em seu corpo? Por que Jesus fizera 40 dias de jejum? Por que foi, igreja? Quem lembra? Para enfrentar Satanás. 2. Para que a vontade do Pai fosse feita nele. 3. Nossa salvação. Mais. O que foi que Jesus estava dizendo quando ele fica 40 dias sem comer? Se esvaziar de si mesmo. Mostrando exemplo, ensinando a nós. E um dos motivos mais importantes descritos a respeito do motivo de jejum de Jesus Cristo foi ele, como segundo Adão, mostrar que o primeiro Adão poderia ter resistido ao apelo do apetite. O primeiro Adão foi vencido pelo apetite. O primeiro Adão não resistiu ao prazer que veio pelo caminho, pelo viés do apetite. Vem Jesus Cristo, milhares de anos depois, o segundo Adão, e ele prova que para fazer a vontade do Pai, que para seguir ligado ao céu e à glória do seu Pai, é-lhe dado força e graça, e lhe sustenta o Senhor, para que ele não caia em tentação. E Adão poderia ter resistido, como ele não o fez. Jesus Cristo fez em seu lugar. Portanto, Jesus Cristo, a primeira ideia que Jesus Cristo tem é de provar para mim e para você, de que quando eu creio, quando eu vivo pela fé, quando eu confio no Pai, eu resisto pela graça que eu recebo do trono de Deus. Eu posso resistir, e eu posso ser forte, e eu posso ser tão forte ao ponto de se cumprir na minha vida, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não podemos ser, diria assim, entregues tão facilmente aos nossos desejos, às nossas vontades. Não é possível. Fé
Fé que se sustenta na palavra, fé que se sustenta no conhecimento da verdade, fé que se sustenta no assim diz o Senhor. O que move a tua vida? O assim diz o Senhor? O assim diz o Senhor? Aí vem o Senhor Jesus e diz para aquela mulher: filha, a tua fé te curou. Eu pergunto para você, o que a sua fé faz por você? O que a sua fé faz por você? É o remédio que faz por você? É o teu trabalho que faz por você? É o teu talento que faz por você? É a sua sabedoria? É a sua capacidade? É a sua liderança? É a sua inteligência? É a sua beleza? É a sua grandeza? É o que faz por você? Você é movido por qual força? O que Jesus disse para aquela mulher não foi: ah, querida, você foi tão querida ao vir ao meu encontro. Não, eu realmente fui tocado e resolvi te curar. Ele não traz para ele, Jesus devolve para ela e diz: a tua fé te curou. Isso me impactou. Eu digo: opa, então tem a ver comigo, já não é mais com o céu, tem a ver comigo, o quanto eu creio. Quanto você crê que o seu casamento vai ser diferente? O quanto você crê que a sua casa vai ser diferente? O quanto você crê que você vai nascer de novo? O quanto você crê? O quanto você crê? Quanto você crê que será menos estressado ou menos estressada? O quanto você crê que você pode fazer diferença na vida? O quanto você crê será. O quanto você crê fará. O quanto você crer, o céu te dará. O quanto você acreditar, o céu vai se mover na sua direção. Isso sabe, é de uma grandeza. O Senhor me envolve no seu plano, o Senhor me põe de pé para me entregar a glória. Olha isso. Ele diz: a tua fé te curou. Aí o que eu mais vejo é gente se arrastando feito verme na vida. É gente se arrastando feito coisa na vida. E você se aproxima dela e diz: você tem fé? Eu tenho fé. Outro dia estava com uma menina. Eu fico pensando se eu já contei isso aqui. Prego tanto. Falei da minha manicure? Que ela disse que no sábado seguinte estaria na escola sabatina, liderando a escola sabatina? Então, para quem eu contei, faz o quê? Fique em oração, que eu vou contar para os outros. E ela disse para mim: Darleide, aqui no salão ninguém sabe que eu sou adventista, que eu sou cristã, que ninguém sabe, mas às vezes eu falto. Por como você falta? O que você diz? Não, eu dou uma desculpa. E então eu disse: então em alguns sábados você trabalha? Ela disse que sim. Alguns sábados eu venho trabalhar. Eu disse: você não tem fé? Ela disse: eu tenho fé, Darleide. Você não tem fé. Eu morrendo de medo que ela tivesse um bife da minha unha. Se vingando. Eu disse: você não tem fé. Olhei bem no olho dela e disse: você não tem fé. Falando baixinho para as outras não ouvirem. Não tem. Eu falei: o seu Deus é o seu trabalho. O seu Deus é o seu trabalho. E é isso. Nós muitas vezes fazemos num Deus para colocar no lugar de Deus e ainda dizemos que temos fé. Sabe por que o Senhor reconheceu a fé dessa mulher? Porque primeiro ele enfrentou uma multidão. Para se enfrentar uma multidão é preciso ter coragem. Crente que é crente tem coragem. Os covardes não entrarão no reino. Está escrito isso ou eu estou inventando? Está escrito. No reino de Deus não tem covarde. Não tem covarde que vendeu a sua salvação por uma mulher. Não tem covarde que vendeu sua salvação por um homem. Não tem covarde que vendeu sua salvação por um trabalho. Não tem covarde que vendeu sua salvação por um dinheiro, por um negócio. Não tem covarde que vendeu sua salvação por uma comida, por uma bebida, por um prazer, por um orgulho. Não tem covarde. Tem corajosos. Corajosos que enfrentaram o mundo, mas não negaram ao Senhor. É isso. Coragem. Essa mulher teve coragem de enfrentar uma multidão. Me explica como é que uma mulher sangrando... Pensa numa mulher que sangra. Só as meninas conseguem pensar. Os homens ficam pensando: coitada. Oh, que dó. Eu não tenho nem ideia.
sangrando 12 anos. Minha gente, isso não é coisa pouca, não é? São 12 anos. Pensa numa pessoa sangrando 12 anos. O cabelo dela, uma desgraça. A pele dela, um horror. O corpo dela, definhando. A magreza dela, a feiura. Eu fico pintando um quadro horroroso. Obviamente que não devia ser uma hemorragia daquelas que levaria à morte em 3 dias. Ela estava sangrando há 12 anos. Mas ninguém pôde ajudá-la. Em vez de melhorar, piorava. Tem muita coisa que tu está fazendo na tua vida que, em vez de melhorar, piora. Tem muitos caminhos que a gente segue na vida que, em vez de melhorar, piora. Então, retrocede e agora tenha coragem de reconhecer. O caminho pelo qual tenho andado até agora está errado. Tenha coragem. Tem gente que acha que ser corajoso é ter orgulho. Tem gente que pensa e se esconde atrás do orgulho, e ele é sabido, ela é sabida, ela é forte, e ela se esconde atrás do orgulho. E ele é debochado, e ele despreza, e ele é... Sabe, essas coisas de nós, seres humanos. Sabe uma coisa que dá muito empoderamento a nós? Raiva. Vocês já sentiram raiva, não já? Ai, que bom que vocês são gente. Vamos sentir raiva. Quando a gente sente raiva, a gente não tem o poder de dizer coisas que nós não dizemos quando está tudo bem? Quando você está com raiva, você se empodera e diz coisas horríveis. E uma mulher, quando está com raiva, ela detona o marido com um sorrisinho de Mona Lisa. Quando a gente está com raiva, a gente tem poder. A gente diz coisas e a gente faz coisas absurdas com raiva. E ainda se dá razão. Aí a gente se acha corajoso. Não tem gente que diz assim, eu digo o que eu quero, porque, olha assim, eu sou muito sincera. Isso é uma outra questão. Tem uma classe de gente que jura que é sincera. E onde é que está escrito que os sinceros herdarão o reino de Deus? Sendo cruel? Está escrito? Quando a gente é sincero, a gente tem um empoderamento nessa tal sinceridade, que em vez de a gente usar a sinceridade para reconhecer as nossas faltas, nós somos terrivelmente sinceros para detonar o outro, para cruelmente ferir o outro. Aí a gente se enche de coragem. E aí a gente precisa saber que muitas vezes nossa sinceridade não é sinceridade, é sincericídio. Você é um baita de um suicida dizendo a verdade. Quero ver é ter coragem de enfrentar a multidão dos teus próprios sentimentos, das tuas próprias vergonhas, dos teus próprios medos, do teu próprio orgulho. Quero ver ter coragem de pedir perdão porque feriu, porque mentiu. Corajoso é quem perdoa e quem pede perdão. Corajoso é quem reconhece faltas. Aí aquela mulher tem pensa nela. Definhando, sei lá, eu fico pensando, pintando um cenário sobre aquela mulher, fraca, debilitada. Como foi que um dia ela pensou assim, vou procurar Jesus? Fiquei sabendo que Jesus vai passar por aqui, vai passar por acolá e eu vou falar com ele. Como foi que ela decidiu, levantou naquele dia e foi falar com Jesus? Como foi? Será que aquela mulher tinha depressão? Será que aquela mulher tinha síndrome do pânico? Será que ela tinha ansiedade? Será que ela todos os dias acordava e pensava assim, será que hoje eu vou ficar curada? Como que ela era? Como eram seus sentimentos? O que passava na cabeça dela? Eu não sei. Eu só sei que ela, em vez de melhorar, nos últimos 12 anos, ela piorava. Mas naquele dia ela ficou sabendo que Jesus ia passar naquele lugar e ela foi buscar Jesus. Naquele dia ela foi buscar Jesus. E ela toca em Jesus Cristo. Quando ela toca em Jesus Cristo, ela fica curada imediatamente. Sabia que pode sim haver milagres imediatos? Tem gente que vai ter, amém, glória a Deus por isso. Tem gente que está terminando esse período aqui e outros períodos que já fez na vida de oração e outro restante de caminhada cristã que tem pela frente e ela vai ficar esperando o milagre paulatinamente. Quem sabe amanhã, quem sabe um dia, vai chegar. Tem lugar para isso. 12 anos ela ficou esperando pelo seu milagre. Mas no dia em que o milagre aconteceu, ele aconteceu na hora. Jesus Cristo pode fazer o milagre agora na tua vida. Jesus Cristo pode. Mas qual é o tamanho da tua fé? O que você faz com sua fé? Por que ela ficou curada naquele dia, naquela hora, daquele jeito, daquela situação? Ela tocou nele naquele dia e ela ficou curada naquele dia.
instantaneamente. Por que a gente se esconde e vai protelando, e vai dizendo deixando para depois? O que será que acontece? Tem a ver com a má vontade do céu em me transformar? Será que o céu tem má vontade em baixar na minha casa? Será que Jesus Cristo tem má vontade em mudar a minha vida? Será que Jesus Cristo está deixando você no cantinho do pensamento e dizendo, fica aí um pouquinho, um dia quando eu amanhecer de bom humor, eu acho que eu curo você, eu transformo você. No dia que eu estiver bem, fica aí, eu tenho um mundo para cuidar, depois a gente... Vocês acham que Jesus lida com esse tipo de ideia, de palavra? Tem a ver com o céu ou tem a ver com você? Tem a ver com o céu ou tem a ver comigo? Aquela mulher sai de casa naquele dia e vai tocar em Jesus e dele sai poder. Poder, gente, poder. Algo praticamente físico. Algo praticamente, sabe, como se fosse energia de Deus. Como se fosse de Deus saindo dele e entrando em mim e fazendo mudança aqui dentro. Que coração duro é esse? Quando o meu coração se endurece, quando o meu coração se enrijece para mudanças, o que acontece com o meu coração? É Deus com má vontade de amolecer meu coração? Ou eu com má vontade de abrir esse coração para ser tocado pela glória do Senhor? É de Deus ou é minha responsabilidade? Você está entendendo por que Jesus disse que a fé dela é a responsável por ele tê-la curado? Saiu dele, entrou nela. Quem tocou? Saiu de Jesus, algo e entra nela. E ela, tremendo de medo, lhe conta a verdade, né? E aí quando ele diz, filha, a tua fé te curou. O que a nossa fé vai fazer por você? O que a sua fé tem feito por você? Tem feito tanta coisa, não tem? Tem sustentado você, não tem? Tem mantido você aqui em terra estranha, não tem? Tem reunido você na casa de Deus, não tem? A tua fé tem feito tanta coisa. Glorifique a Deus pela sua fé, mas peça mais. Glorifique ao Senhor pelo mínimo de fé que você tem, mas queira mais, deseje mais, busque mais do Senhor. E o Senhor se fará presente. E sairá do Senhor poder para a tua vida. Por que você resiste? Não tem por que resistir. Não tem por que se enrijecer. A graça de Deus é maravilhosa. Ah, Darleide, mas eu acho que eu não amo mais. Eu acho que eu não amo. Não sei o que fazer. Eu já ouvi falar, eu oro, eu clamo, eu faço. Mas o que eu posso fazer? Eu amo. Eu não amo mais. Sabe que o Senhor Jesus pode fazer milagre imediato na tua vida e dar a você o Espírito Santo e derramar abundância de amor em teu coração, por quem quer que seja. Você já experimentou pedir para amar? Você já experimentou pedir para amar, inclusive a Jesus de verdade? Você já pediu para que o Espírito Santo desperte amor em sua alma? Já experimentou? Você já falou a verdade como aquela mulher falou a verdade para o Senhor? Você já disse a verdade, Senhor, eu não consigo te amar como dizem. E tem algumas pessoas que dizem assim, Darleide, eu ouço vocês falando, pregando sobre Jesus Cristo, mas eu não sinto. Não é para sentir, povo de Deus. Não é uma questão de sentimento. Sentimento é uma coisa que dá e passa. Sentir, eu queria tanto sentir Jesus, isso não é amor, sentimento não é amor. Amor é você obedecer ao Senhor, ainda que você seja jogado numa fornalha, e então você tenha coragem de dizer, se Deus quiser me livrar daqui, Ele o fará, mas se Ele quiser que eu morra nessa fornalha, Ele é Deus. Isso não é sentimento. Eu estou sentindo uma vontade hoje, menino, de se eu cair numa fornalha, eu acho que eu estou sentindo vontade de morrer. Não existe isso.
Eu estou sentindo uma vontade hoje de ir na igreja. Não, hoje eu não estou sentindo vontade de ir na igreja. Hoje eu estou sentindo a vontade de ler a Bíblia. Não, hoje eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia. Eu estou sentindo vontade. Isso não é vida cristã. Vida cristã, corajosa, poderosa, que desperta luz de Deus em nós, que acende luz de Deus em nós, ao ponto de despertar a admiração das pessoas sobre que tipo de cristão nós somos. É que mesmo quando eu não tenho vontade, eu vou ao Senhor, porque com ou sem vontade, a graça do Senhor vai prevalecer. Esteja eu no estado em que esteja, Ele me tirará dali e me levará para o estado da excelência da sua graça. Não é para sentir. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de entrega absoluta. Aquela mulher não saiu de casa sentindo só a vontade. Ela foi determinada para enfrentar a multidão. Determinada a fazer a vontade de Deus. Determinada a abandonar pecados. Determinada a aceitar a boa vontade do Senhor. Determinada a ir e tocar no manto do mestre. E ela não foi para tocar na roupa dele. Não era uma questão de tocar na roupa, ela queria tocar em Jesus. No manto que cobria o corpo do Senhor Jesus. Aí Jesus olha no olho dela e diz: a tua fé te salvou. O que a sua fé vai fazer por você a partir de agora? Terminou o nosso encontro. E eu disse para vocês na sexta-feira que eu não iria ficar fazendo apelo para ninguém, tocando uma musiquinha, para sairmos daqui emocionados com algum tipo de sentimento que apenas nos movesse a tomar uma decisão e, na sequência, ali fora, já tocar a vida como dantes. Uma semana de oração. Uma semana de ouvir, muitos de vocês dizeram: Darley, de hoje eu ouvi novamente a palavra. Darley, de hoje eu passei o dia inteiro ouvindo a palavra e ouvindo aquela música e repetindo e sendo chamada por cada palavra que o Espírito Santo gravou no seu coração. E agora, o que a fé de vocês vai fazer por vocês? Que diferença faz na tua casa? Que diferença faz na tua vida? Que diferença faz no teu namoro? Que diferença faz na tua vida? Que diferença faz no teu bolso? Que diferença faz no teu apetite? Que diferença faz nas tuas relações, nos teus amores, nas tuas amizades, no teu ministério, na tua casa, na tua vida, no teu trabalho? Que diferença faz? Diz para o Senhor da tua fé. Fala para Ele que fé você tem e com que fé você vai permanecer vivendo. Com que fé você vai pagar suas dívidas? Com que fé você vai testemunhar na tua casa? Com que fé você vai se preservar? Com que fé? Com que fé você vai nascer de novo? Com que fé você vai dar um crédito para a palavra? Que fé você tem que te salva? Que fé? É uma questão contigo. É tua. Não tem a ver com mais ninguém. Mais ninguém. Não tem a ver com o pastor dessa igreja. Não tem a ver com a igreja. Tem a ver com você e Jesus. Será que você é do tipo de cristão que vai fazer alguém admirar-se por Jesus, pelos feitos de Jesus na tua vida? Você que é pai, quando seu filho olha para você, ele vê quem em você? Jesus. Quando André olha para você, ele vê Jesus. Quando André olha para você, quando a Gigi olha para você, ela vê Jesus. Que tipo de Jesus ela vê? Que tipo de Jesus nossos filhos veem em nós? Que tipo de Jesus seu namorado vê em você? Que Jesus você vê nele? Agora pegou para o teu lado. Que Jesus ela vê em você? Será que ela se admira pelo homem que você é ou pelo Cristo que ela consegue discernir em sua vida? Será que a fé que você carrega a faz uma mulher nova ao ponto de o seu marido ver Jesus em você? E que tipo de Jesus ela vê em você, marido? Ela vê Jesus em você? Não me faça essa cara.
tipo de Jesus ela vê em você? Que tipo de Jesus se vê em Adão, hein? Que tipo de Jesus, Neuza? Que Jesus seu marido vê em você? Qual será o Jesus que meu marido vê em mim? Amanda, Jesus no Fernando. Fernanda, que tipo de Jesus Fernando vê em você? Será que somos admirados pelo Cristo que vem em nós? Será que vem Jesus em você? E Fernando, que tipo de Jesus vem em nós, né? Né, Sejão? E o que a nossa fé faz por nós e em nós? E as nossas enfermidades? E o que sangra na alma da gente? A graça de Jesus Cristo estanca esse sangramento? Será que tudo que você ouviu e ouve, sabe da palavra de Deus, será que Jesus Cristo conseguiu derramar em tua vida graça ao ponto de estancar alguma dor, alguma agonia no teu coração? Abílio, Gelta. Jesus. Fé e Jesus. O resumo de tudo. Fé, Jesus. O resumo de toda a história. Fé e Jesus. 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 Olha que nome doce que é. Jesus. Quando você estiver muito perturbado, muito angustiado, quando você for tomado de medo, qualquer sentimento, uma perturbação que seja, respire profundamente, clame por Jesus. 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 Ai, às vezes que eu pronunciei esse nome chamando, como que pedindo socorro. Ai, fez tão grande diferença. Jesus. Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Que haja abundância de graça e poder na tua vida. Que você abandone essa vida de sangrar. Que você abandone essa vida de deixar derramar de você, sabe, vida. Quando o Senhor, pelo contrário, está querendo derramar na tua vida a abundância dela. Que em nome de Jesus Cristo não haja nenhuma sombra de trevas na tua vida e na tua casa. E que ainda que exista uma legião te perturbando a alma e te impedindo de ver a plenitude de Jesus Cristo diante de ti, que a palavra do Senhor o repreenda e você seja livre para anunciar Jesus. Livre para anunciar Jesus.